Querido, eu gostaria de estar meditando na palavra de Deus, um momento de reflexão nessa noite. Eu quero pedir para que você, por favor, abra a sua Bíblia, que é a palavra de Deus. Para isso, eu gostaria que você, por favor, se colocasse de pé. Você pode se colocar de pé? Eu vou ficar aqui mais perto dos irmãos. Eu ia ficar aqui em cima, mas eu gosto de ficar assim um pouco mais perto dos irmãos. Eu falo que eu tenho saudade de quando era a igrejinha lá, no bom sentido, né? De a gente ficar assim bem pertinho dos irmãos. Mas aqui a gente fica longe. Mateus capítulo de número 22. Mateus capítulo 22, versículo de número 10. Hoje nós já estivemos juntos pela manhã, na escola bíblica. E você não imagina a luta que é realizar uma escola bíblica. O pastor Leandro está tendo ideia disso. Tanto o momento de oração, né, o pastor nosso sempre comentava, né, a escola bíblica e culto de oração é a luta do dia a dia, é desafio para nós estarmos nesses momentos. Mas enfim, Mateus capítulo 22, verso de número 10, está escrito assim: E os servos, saindo pelo caminho, ajuntaram todos quantos encontravam, tanto os maus quanto os bons. Fala assim comigo: tanto os maus quanto bons. Isso mesmo. E a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava vestido, né? Um homem que não estava trajado com suas vestes ou com sua veste nupcial. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele ficou mudo ou emudeceu. Seus olhos fechados, eleve o teu pensamento ao Todo-Poderoso. Pai, eu quero te glorificar, Deus, mais uma vez. Eu quero te agradecer, Deus, mais uma vez por esse momento, sempre nos momentos, Deus, que estamos na Tua presença, falando a Ti, te dando graças pela Tua bondade, por aquilo que o Senhor é, por aquilo que o Senhor representa, Deus, para cada um de nós. Nós buscamos a Ti, Deus, não simplesmente por esse mundo, não simplesmente, Deus, mas por aquilo que o Senhor é e principalmente por aquilo que o Senhor representa para as nossas vidas. Aquilo que nós transmitimos para as pessoas é a consequência daquilo que nós sentimos, Pai, mas o Senhor é tudo para nós. O Senhor é a vida, Deus, o Senhor é o sentido, o Senhor é o motivo, o Senhor é tudo, Deus, em nós, e o Senhor é tudo para nós. Queremos te louvar, Deus, nessa noite e te pedir que a Tua palavra, Deus, continue alimentando e sustentando as nossas vidas, assim como o maná do Senhor sustentou o povo lá no deserto. Também a Tua palavra continue nos sustentando, nos alimentando nos dias de hoje, em nome de Jesus Cristo, amém, e graças a Deus. Se assente, por favor, querido, se assente, por favor. E se você não sabe, nós estamos tratando na escola bíblica do pecado à redenção, né? Esse trecho todo, estamos falando sobre isso, e tem sido bênção, Deus tem nos abençoado. Mas, irmãos, aqui a palavra do Senhor fala a respeito de um momento assim muito especial, porque todos os momentos que Deus prepara para nós são especiais, né? Valorize muito, ou talvez nem tanto, mas todos os momentos, irmãos, que Deus prepara para cada um de nós são momentos especiais. O dia que Deus prepara para cada um de nós é um momento especial. Não é simplesmente mais um dia que amanheceu e vamos ver o que vai acontecer. Não, é um momento especial que Deus preparou para que nesses dias nós vivêssemos com um propósito. E por que nós nascemos? Pastor, por que nós nascemos? Nós nascemos para o louvor da glória do nome de Jesus Cristo. Deus nos fez com o maior de todos os privilégios, irmãos, entre todas as criaturas, Deus nos deu. Porque Ele nos fez para o louvor da glória do nome dEle. Nossa função, querido, é exatamente essa. Mas, querido, aqui o Senhor, Ele enviou, o Senhor contando aqui uma parábola, uma ilustração, mostrando aqui a respeito de coisas que estavam acontecendo, sim, claro, na época, né? Mas também, principalmente, nos outros dias iria acontecer isso também. Então Ele contou a parábola como com a representação. E eu louvo a Deus pelas parábolas, pelas palavras, pelos ensinamentos de Jesus, porque olhando pelos ensinamentos de Jesus, hoje nós podemos compreender realmente a vida.
Nós podemos compreender realmente o sentido da vida, como as pessoas pensam, como as pessoas agem, né? O sim e o não de cada um, nós entendemos perfeitamente por que nós temos a Bíblia Sagrada conosco. Essa palavra fiel que um dia, eu não sei se nós encontramos a Bíblia nos encontrou. Eu só sei que o Senhor, Ele nos fez entender aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Amém, querido? Fala assim comigo, Deus tem. Fala mais forte, Deus tem pensamentos de paz para comigo. Amém, querido? Esses são os pensamentos e essa é a intenção de Deus para comigo e para com você. E é por isso que Jesus, esse servo, esse Senhor aqui, querido, mandou com que os servos dele fossem anunciar. Se os pensamentos desse Senhor, que ali representando Deus, não fossem os melhores, esse Senhor poderia dizer assim para os seus servos, vamos fazer a festa entre nós aqui. De repente, quem encontrar a porta aberta e quiser entrar, entra, né? Mas não. Ele queria exatamente que outras pessoas estivessem ali, e outras pessoas também fossem alcançadas, né? E outras pessoas também fossem abençoadas, porque no banquete, irmãos, né? Em um banquete, é bênção. Quantos aqui já foram no banquete, para participar de um banquete? Participar do banquete? É bem gostoso, né, irmãos? Tem gente que sai de lá até com o zóio virado, né? Tem uns que um pouco mais, um pouco menos, né? Tem uns que se escondem atrás do prato, né? E por aí vai, né? Quando tem um churrasquinho, então, se são mais espertos, mais sábios, né? Mais prudentes, já fica perto da churrasqueira, onde o negócio acontece ali. É, né? Fala aqui, vai sair alguma coisa daqui, eu já pego daqui mesmo. Então, querido, o Senhor, querido, sabe que no banquete as coisas boas acontecem. Então, o Senhor falou exatamente nisso, querido. Então, o Senhor, Ele disse assim, olha, os servos saíram, Ele enviou seus servos para convidar todo tipo de pessoa. Pessoas boas, mas também pessoas más. Se fosse eu e você, irmãos, eu tenho certeza que poderia ser diferente, né? Nós poderíamos pedir, convida só as pessoas boas, só aquelas pessoas são legais, né? Não convida a gente que dá problema, não. É assim ou não? Quantos aqui gostam de pessoa que dá problema? Bastante problema. Quantos gostam? Ninguém gosta? Só gente boa, né? Só gente saudável, sarada já, né? Mas não, quando nós chegamos no banquete do Senhor, querido, é justamente para isso. As pessoas que são boas, elas estão ali participando também, mas as que não são, querido, elas são tratadas exatamente nesses momentos, sabe? E o Senhor, querido, nesse alimento que Ele prepara para todos os seus servos, para todos os seus filhos, né? Para todos os seus convidados, o alimento é para todos de igual modo, irmãos. Ele não faz separação entre um convidado como tipo de alimento e outro não. Assim como o amor do Senhor, por exemplo, Ele se manifestou para a vida de todas as pessoas. Deus não ama mais ou ama menos, de maneira nenhuma, querido. O amor de Deus, ele foi estabelecido para todas as pessoas. Uns conseguem sentir mais, outros menos, porque as pessoas se aproximam umas mais e outras menos. Elas se sentem abraçadas pelo Senhor, pela maneira, pela conduta. Mas o amor de Deus é para todos, irmãos. Seja para aquele que é bonzinho, aquele que ora todo dia de manhã, aquele que agradece pelo alimento, abençoa sua família e tem uma conduta reta, como também por aquele que anda por aí sem saber o que fazer, prejudicando famílias, roubando, matando, destruindo e fazendo. Ou seja, mas o amor de Deus, aquilo que vai acontecer na vida da pessoa, se a pessoa não mudar, é um outro departamento. Mas o amor de Deus está sobre a vida da pessoa. O dia que ela entregar a vida para Jesus, a parte de Deus já está feita, porque Deus já aceitou ela dentro de si. Mas, irmãos, olha aqui, os convidados, eles chegaram naquele lugar, e quando o Senhor, o dono da festa, irmãos, o dono dessa núpcias, dessa festa nupcial, né, que seria uma bodas, festa de casamento, quando se fala nupcial, representando, claro, né, aquilo que o Senhor Jesus ele vai fazer, vai acontecer conosco. Mas quando o Senhor ele estava passeando, andando para aquele lugar para ver os convidados, ele encontrou alguém que não... O sujeito estava, irmãos, despreparado, ou seja, ele não estava com as suas vestes, né, apropriadas. A palavra do Senhor diz que sejam sempre alvas as nossas vestes, nunca falte o óleo sobre a nossa cabeça. Sejamos sempre preparados, irmãos, não com mancha, né, de consequências até mesmo dessa vida, porque a consequência de muitas coisas que acontecem na nossa vida pode ser que manche as nossas vestes, irmãos, as vestes da noiva, né? Eu nunca fui num casamento, irmão, seja mais simples ou menos simples, né? Aqueles mais sofisticados, mas eu nunca fui num casamento, por exemplo, onde a noiva estava lá com uns manchão no vestido, né? Queimado de ferro passado lá.
Eu nunca vi um negócio desse. Eu nunca fui num casamento, irmãos, onde a noiva estava toda descabelada. Você já foi num casamento? Está assim, não? A noiva parecia um espantalho, a noiva. Você assustou quando você olhou a noiva? Você já foi um casamento assim ou não? Eu nunca fui. Pode ser que, né, como tem muitos casamentos por aí, pode ser que exista. Eu nunca vi um casamento assim. A noiva toda rebocada, sabe? Não me passou batom, ela rebocou, ela fez uma decoração. Eu nunca fui. Mas muito pelo contrário, irmãos. Eu creio que tanto quanto a festa, irmãos, o que mais se vela, o que mais se presta atenção, o foco principal praticamente é a noiva, né? E por isso que o Senhor, ele faz traz essa palavra para cada um de nós. Mas, irmãos, ele chegou para aquele homem e disse assim: mas o que você está fazendo aqui? Por que você não está com as suas vestes nupciais? Por que você não está preparado? Por que a tua vestimenta não está adequada para esse momento? Né? Nós sabemos, irmãos, que Deus, ele tem uma eternidade para conversar conosco, né? E Deus preparou o momento eterno para conversar conosco. E Deus, com certeza, nós vamos passar diante do tribunal de Cristo, vamos receber o galardão segundo aquilo que fizemos para o Senhor. Outros vão passar diante do grande trono branco, onde diante de uma eternidade, muitos vão estar explicando para o Senhor também algumas coisas que precisam ser explicadas, mas enfim, Deus criou eternidade para essas coisas. Irmãos, mas a questão é que todos nós um dia, não somente esse homem, mas todos nós um dia vamos nos encontrar com o Senhor. Todos nós, irmãos, sejam grandes, sejam pequenos. O sujeito pode ser um empresário, irmãos, bem sucedido. O sujeito pode morar no melhor edifício em Dubai. Pode, irmãos, ter suas propriedades. Pode, irmãos, ser quem ele for, irmãos. Mas ele vai... A Bíblia diz que fala assim comigo, todo joelho vai ter que se dobrar. Fala assim comigo, toda língua vai ter que confessar. Simplesmente isso, irmãos. Deus, na sua soberania, estabeleceu essa regra, e assim as coisas vão acontecer, sabe? Mas Ele está nos advertindo, está nos chamando a atenção, irmãos, para um momento, sabe, em que Ele nos chama para a presença dEle, para um momento de comunhão, para um momento onde futuramente nós vamos participar de 7 anos, enquanto o mundo vai estar em tribulação 7 anos, nós estaremos nas núpcias, nas bodas do Cordeiro, 7 anos também, festejando com o Senhor. Mas, querido, a questão é que onde nós queremos estar, onde nós queremos passar o resto do tempo, a partir do momento que nós fecharmos os nossos olhos, nós temos opções. Nós sempre vamos ter diante de nós a árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal. Isso sempre vai nos acompanhar. O sim e o não, Deus deu para nós, irmãos. Eu estava comentando até hoje na escola bíblica, os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Deus é tão maravilhoso que Ele nunca nos força nada, mas Ele sempre nos dá liberdade para dizer se nós queremos, se não queremos, se queremos ir para a esquerda ou para a direita. Ele simplesmente aconselha: olha, o caminho é esse, simplesmente nos aconselha. E o Espírito Santo de Deus, eu louvo a Deus por isso, que constantemente Ele nos mostra, sempre nos lembra a respeito do caminho que nós precisamos andar, para um dia nós nos encontrarmos com o Senhor. E a palavra do Senhor nos diz, querido, aqui no Evangelho de João, no capítulo de número 18, quando Jesus está conversando aqui com Pilatos, Jesus disse assim, olha para Pilatos. Pilatos estava assim todo perdidão, procurando a verdade, não queria condenar Jesus, mas ele vivia ali preso por César, né? Ele não poderia contrariar César, mas também não queria contrariar o povo, e ele tinha outra vontade dentro dele, que era libertar Jesus, porque sabia que Jesus era inocente, e a mulher dele, para colaborar ainda, sonhou, declarou para ele: olha, esse homem é inocente. Ele simplesmente lavou as mãos, como quem diz assim: o que vocês fizerem está feito, né? E olha só, numa conversa entre Pilatos e Jesus, no Evangelho de João, capítulo de número 19, diz assim, querido, a palavra de Deus, lá no finalzinho, 18, aliás, lá no finalzinho diz assim, olha: e disse-lhe, pois, Pilatos: logo, tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei, e para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. E todo aquele, observação, todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Você sabe quem que dá crédito para a palavra de Deus? Quem é de Deus, irmãos. Quem não é de Deus não dá, simplesmente isso.
Eu louvo a Deus pela extrema sabedoria de Jesus, que dá o que excede o nosso entendimento, e Ele simplifica, embora tenha tanta... A própria sabedoria é Jesus, Ele simplifica muitas vezes de uma forma em que a gente entende assim no estalo de dedo. Quem é de Deus, ouve a voz de Deus. Quem é da verdade, ouve a minha voz, Jesus dizendo. Então quem acredita na palavra e está disposto a dar crédito realmente para o que está escrito, realmente esses pertencem a Deus e esses são do Senhor. Sabe, querido, eu quero contar algo para você, querido. Quero contar algo para você. Deus, Ele é infinito, irmãos, em misericórdia. Hoje um culto, um momento de ceia do Senhor, Deus, Ele é infinito em graça. Algo que nunca ninguém vai aprender em universidade alguma, irmãos. Você pode procurar nos 4 cantos do mundo, você nunca vai conseguir entender, vai estar muito longe do meu entendimento, do seu ou de quem quer que seja. 2 coisas, irmãos: o amor de Deus e a graça de Deus. Nós nunca vamos conseguir entender isso. Povo que não merecia nada, irmãos. Povo indigno, povo pecador, povo sujo, povo imundo, irmãos. Povo que desagradava, irmãos, a tudo e a todos. Exatamente esse, o Senhor, Ele amou, irmãos. Exatamente para esses, o Senhor Jesus entregou a sua vida, irmãos. E Jesus, irmãos, eu meditando aqui na palavra do Senhor, quando Jesus, Ele chamando os discípulos para seguirem a Ele, Ele não chamou simplesmente pessoas que Ele queria, porque Ele disse assim, olha, no seu primeiro discurso, onde tinha uma multidão, o discurso de Jesus foi um pouco duro ali, justamente para passar uma peneira, e sobrando só 12, Jesus disse, vocês não querem ir embora também não? E Pedro disse assim, Senhor, para onde nós iremos, só Tu tem palavras de vida eterna. E Ele vai um pouco além, Ele disse, eu não chamei vocês os 12, mas um de vocês é o diabo, instrumento de Satanás, ou seja, tem algum clandestino aí, sabe? Ou seja, alguém que andou constantemente com Jesus, mas Jesus sempre honrou, irmãos, sempre honrou. Jesus sempre deu oportunidade, irmãos, para Judas Iscariotes. Jesus sempre vai dar oportunidade, irmãos, para todas as pessoas. Seja aquelas pessoas que você fala de Jesus, você diz assim, olha, vamos para a igreja, vamos louvar, vamos adorar, vamos caminhar com Deus. A pessoa te diz, eu vou sim, vou. Uma hora eu vou. Uma hora ela nunca vai, uma hora não existe, irmãos. As coisas têm que ter hora marcada, sabe? Por mais que se diga assim, como muitas vezes é o nosso caso, mas se diga assim, não, pode contar comigo, eu apareço lá e, irmãos, eu sempre digo, sempre vou dizer, as portas da igreja, irmãos, são os lugares mais difíceis que existe para a pessoa entrar nesse mundo. É o lugar mais difícil para a pessoa entrar nesse mundo, irmãos, porque ela vive debaixo de um sistema do mundo lá fora que oprime, que constantemente diz para ela, o que você vai fazer na igreja, irmãos? O que você vai fazer na igreja? Se a pessoa ela é boazinha demais, irmão, ela ouve uma voz dizendo, você é bom demais, você não precisa ir na igreja para isso não. Você não faz nada de errado. Você não mata, você não rouba, você não está aí nos vícios, você não está nas drogas, você não está na prostituição, no adultério. Você não precisa ir na igreja. Ir na igreja para quê? Você vai na igreja? E ela é convencida a não ir. E se a pessoa é perversa demais, ela ouve uma voz também, que diz assim, você vai fazer na igreja o quê? Você vai na igreja? Mas você acha que Deus vai te perdoar? Depois que você matou, depois que você adulterou, depois que você roubou, depois que você fez sua família toda passar vergonha, faz seu pai e sua mãe sofrer, aí você põe a Bíblia embaixo do braço e diz que vai para a igreja, está tudo certo. As pessoas constantemente ouvem, irmãos, vozes. Então, tanto para um lado quanto para o outro, se ouve essa voz, sabe? Eu não sei se você foi confrontado antes de você chegar no Evangelho. Eu fui bastante confrontado, irmãos. Até hoje nós pagamos um preço, praticamente. Minha família assim é grande, mas aqui na igreja, por exemplo, tem minha tia, né? Família de sangue, e tem meu primo, né? O Marcos. Ou seja, cadê os outros? É inevitável, irmãos, a gente caminhar com Cristo e não acontecer algumas perdas. É quase que inevitável. Alguma coisa vai ficar pelo caminho. A questão é se nós vamos continuar caminhando com Cristo ou se a gente vai ficar pelo caminho junto com as outras coisas. Mas é quase que inevitável. E também, irmãos,
uma coisa assim extremamente horrível é você caminhar com quem não está a fim de caminhar, irmãos. Você já andou com quem está empacado? Você já andou, irmãos? Enganchado? Já andou? Já tentou andar com quem não está a fim de andar? Já andou, irmãos? Você está andando, irmãos, a pessoa fica contando os passos. E você com pressa, a pessoa contando os passos. Já aconteceu isso com você ou não? Você está atrasado, irmãos, mas a pessoa está ali, irmãos, está fazendo questão de contar passo por passo. Já, irmãos, é horrível, sabe? Então, ou seja, a própria pessoa, ela vai atrasando a pessoa que quer realmente caminhar. Então, irmãos, por isso que muitas vezes nós sempre falamos, irmãos, o caminhar com Cristo, ele exige algumas coisas de nós. O Senhor pede para que nós venhamos a nos colocar de pé. O Senhor pede para que nós venhamos, irmãos, a seguir adiante. A necessidade de nós darmos passos para Cristo. Ele diz, chegue até mim e eu vou chegar até vocês. Há uma necessidade de nós caminharmos, nós andarmos para Jesus Cristo, sabe? E aqui, esse moço, aqui quando ele chegou nesse lugar, ele foi abordado, ele não soube o que fazer, porque ele simplesmente entrou imaginando que existisse alguém que poderia entrar nessa festa de uma maneira clandestina. E eu vou falar para você, ninguém vai entrar clandestino no céu. Ninguém vai entrar clandestino no céu. Ninguém, meus, todas as pessoas. O Senhor é aquele que esquadrinha as mentes e os corações dos homens. É por isso que daqui a pouco nós vamos orar e pedir para que o Senhor esteja nos perdoando. Mas todas as pessoas que forem estar com o Senhor Jesus, elas precisam ser dele, irmãos. O Senhor tem um selo, irmãos, e Ele põe esse selo em nós, que é o selo do Espírito, irmãos. Esse Espírito que nos convence todo dia do pecado, da justiça, do juízo. Não nos condena, irmãos, porque condenar é obra de Satanás, mas Ele nos convence do pecado, da justiça, do juízo, e nós somos convencidos por isso permanecemos no caminho de Deus. Pastor, eu permaneço no caminho de Deus porque eu quero. Será, irmãos? Será que se a gente soubesse realmente que a gente pudesse levar a nossa própria vida, será que nós estaríamos exatamente aqui? Será que se a gente soubesse que não haveria um julgamento lá na frente, será que nós estaríamos exatamente aqui? Será que estaríamos, irmãos? Se Deus dissesse, olha, tanto faz, será que nós realmente estaríamos aqui para nos fortalecer nossas vidas? Ou será que se o Senhor nos desse essa opção, será que nós realmente viríamos por prazer na casa do Senhor? Eu acho bem pouco provável. Porque, irmãos, eu me coloco em primeiro lugar, mas todos nós temos um interesse, irmãos, quando chegamos diante do Senhor. Todos nós temos um interesse. Eu sei que nós falamos em canções e é tudo muito bom. Senhor, eu te adoro por aquilo que tu és, não por aquilo que o Senhor tem, não pelo... Irmãos, abre parênteses, conta outra. Essa não cola. Em primeiro lugar, Deus tem salvação para nós. De que adiantaria a gente adorar a Deus e fazer o que a gente faz, se Ele não desse a salvação para nós? O primeiro interesse nosso, salvação. Salvação. Por outro motivo que nós buscamos a Deus, irmãos, nós temos interesse disso, que Ele nos transforme a cada dia, e Ele abençoe nossas famílias. Ou quantas pessoas dão as costas para Deus, porque Deus tem um tempo para tudo, tem uma programação para tudo, e a pessoa não entende e acaba abandonando Deus. Ou seja, constantemente nós buscamos a Deus, irmãos, por interesse. Claro, passamos a amar Ele, irmãos, de coração. Mas em primeiro lugar, buscamos a Deus por interesse. Há um interesse dentro de nós, e o primeiro deles é ser salvo. Porque se Jesus falasse, não salvo mais, que sentido faz a gente estar aqui? Você pode ir bem no seu negócio, no seu trabalho, na empresa, enfim, mas acabou o sentido, irmãos. Acabou o sentido. Se Jesus não nos salvar, irmãos, simplesmente acabou o sentido da vida. E quando a mente da pessoa fica cauterizada, irmãos, ela não se importa muito para isso, a vida simplesmente ela perde o sentido, irmãos. A nossa vida precisa ter um sentido. Algumas ruas você vai encontrar, elas têm sentido, elas vão e vêm. Algumas ruas têm um sentido só, ou só vão, ou elas só vêm. A nossa vida ela precisa ser um sentido. Existe uma canção, louvor do Marcos Góes, que diz assim, bem de quando eu cheguei na igreja, a pessoa que influenciou assim, bastante nós, assim, quando nós chegamos na igreja, foi o Marcos Góes, aquele que canta Os Confio no Senhor e tantas outras músicas, ou tantos louvores assim. Existia uma canção, eu tinha uma fita, sabe aquelas fitas que se engasgava dentro da toca-fita, sabe aquelas coisas todas. Tinha uma fita aqui dos Marcos Góes que eu ganhei de presente, eu gostava muito, e ela diz assim, Jesus Cristo é o motivo da minha canção,
Outra razão eu não tenho para cantar. A melodia vem dele, a minha vida está em Deus. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. E ele contava na canção, assim, no louvor que Deus deu a ele, tantas coisas que justificavam o fato de ele estar diante do Senhor. Mas é o nosso motivo e a nossa razão. E, irmãos, não existe coisa mais certa, coisa mais forte, coisa mais poderosa, irmãos, do que o nosso Deus. E não existe motivo mais certo para nós estarmos na casa do Senhor, que é realmente adorar o nome do Senhor. Momento de comunhão, vamos estar orando a Deus, vamos sair daqui mais leves, com certeza. É muito importante, momento de comunhão, juntamente com os irmãos, é muito bom e é necessário, irmãos. Mas também nós entendemos que o momento mais importante que existe, irmãos, acima de tudo isso, é a nossa comunhão com Deus. Pode ser que algum dia você perca a comunhão com alguém por um motivo ou outro, não importa o qual, mas a comunhão com Deus nós não podemos perder. Nós precisamos dessa comunhão com Deus. Aliás, nós dependemos dela, irmãos, para sobreviver, irmãos, para sobreviver. Não é, irmãos, eu vou encerrar com isso, não é aquilo que nós temos, aquilo que nós deixamos de ser, irmãos, de ter, aliás, que vai fazer nós sermos alguma coisa, irmãos. Se nós somos, nós sempre vamos ser, irmãos. Porque meus pais diziam já isso: você quer conhecer alguém, dá dinheiro para a pessoa e dá poder. Você vai conhecer a pessoa rapidinho, não vai demorar muito tempo. E é quase que uma profecia para todo tempo, né? Mas, irmãos, não é aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, irmãos, que vai fazer com que nós entortemos e pendemos para um lado e para o outro de maneira nenhuma. Se nós somos, irmãos, no pouco, irmãos, nós precisamos também ser no muito. O nosso ser precisa, irmãos, estar estabilizado, irmãos. Ser de Deus. A humildade, irmãos, não é simplesmente quando nós moramos em uma casinha, quando chegamos aqui em Sorocaba, moramos em uma casinha, em um barraquinho de madeira, irmãos, com aquela lona preta por baixo, que chovia mais dentro de casa do que fora. Não é simplesmente humildade. Muita gente mora nesses lugares e é soberba, irmãos. A humildade, irmãos, ela é plantada dentro da pessoa, tendo ela condição ou não, irmãos. Ela é dentro da pessoa, irmãos. Isso precisa nos acompanhar. Sabe, querido? Esses dias mesmo faleceu o Jô Soares. Bom, você acompanha notícias, você deve ter visto. O homem tinha muito dinheiro. Muito dinheiro. E aí vem aquela palavra, eu não sei, irmãos, depois que a pessoa morre, todo mundo quer salvar a pessoa, né? O Gugu, falaram que ele era quase um anjo já. Nunca vi isso. Vi outras coisas aí, mas enfim, Deus sabe. O Jô Soares queriam santificar ele, mas eu via constantemente ele confrontar cristãos no seu programa de televisão e envergonhar cristãos. Bom, o R.R. Soares foi um desses. Ele calou a boca do cara lá. Mas lá você fala tanto, aqui você parece estar meio mudo, e confrontando constantemente, porque ele é conhecedor da palavra, né? Ou seja, irmãos, Deus sabe da vida e do futuro dele, irmãos. Mas eu quero dizer que os bilhões que ele tinha, irmãos, não puderam comprar um segundo a mais de vida. Porque a vida vem de Deus, desse Deus que nós servimos. Então você nunca pode dizer não tenho nada. Você nunca pode dizer que você tem, irmãos, aquilo que o mundo inteiro procura e não encontra por aí nos bens materiais. O mundo inteiro procura, irmãos, paz e não encontra, irmãos, em bens materiais. Não encontra na segurança. Muito pelo contrário, a segurança deles é o desespero, irmãos, para que o ladrão não venha e roube aquilo que eles têm. Que eles têm como Deus. Você tem uma preciosidade, irmãos, que veio do céu para a terra e foi colocado diante de nós. Aquilo que o mundo paga absurdamente caro para ter, Deus deu de graça para nós, irmãos. Porque pode até levar aquilo que você tem, irmãos, em bem material. Mas a paz, ela está dentro de você. Isso ninguém rouba, irmãos. Ninguém rouba. Isso é um dom, é uma dádiva de Deus, sabe? E o homem morreu. E aí entra aquela palavra que diz: louco esta noite pedirão a tua alma. E o que você tem para quem será? Deus pode te abençoar. E eu oro a Deus, se é algo que eu fico muito feliz quando eu vejo Deus abençoando a vida dos irmãos. Muito feliz mesmo. Eu me alegro, meu coração vai junto, irmãos. Mas eu sempre digo, onde você for, leva Deus, leva Jesus. Não deixe Ele para trás não. Porque é dele que nós dependemos, e é dele que nós dependemos para estar em cima, irmãos. Para nós estarmos de pé, sabe? Se você vai subir um degrau, irmãos, leva Jesus.
está vendo mais coisas, sua visão vai além, é mais perigoso. Se você subir outro degrau, leva ele. Porque quanto mais se sobe, irmãos, mais se depende de uma segurança, estabilidade. Você está embaixo, está pertinho do chão mesmo, não tem problema assim. Mas conforme você vai subindo, irmãos, mais ainda se precisa dessa segurança, e essa segurança ela só vem do Senhor. Amém, querido? Glória a Deus. Eu peço para que os nossos pastores, nossos obreiros, nossos diáconos possam estar vindo aqui à frente. Estaremos celebrando a ceia do Senhor também nessa noite.